Olá, produtoras e produtores. Sejam muito bem-vindos ao Agro Conecta 12. Para quem está nos acompanhando pela primeira vez, o Conecta é o nosso encontro trimestral, que traz as principais inovações da agro para impulsionar a produtividade e o lucro da sua fazenda. O cenário do agronegócio nesse ano exige atenção máxima. Nós enfrentamos juros altos, um mercado global instável e uma nova alta de preço dos fertilizantes, que volta a pressionar o custo de produção. Ao mesmo tempo, temos janelas de oportunidades históricas. O aumento do consumo global e a demanda por segurança alimentar abrem um mercado gigante para o Brasil, exigindo que o produtor tenha eficiência máxima, tanto na lavoura quanto no pasto. A questão é: para proteger suas margens contra as crises e aproveitar essas oportunidades, você precisa ter controle total da sua operação. Tomar decisões no escuro ou na base de achismo é coisa do passado. A Agro entende isso e está em constante evolução. Nós deixamos de ser a plataforma onde você apenas insere e guarda os dados da sua fazenda. Nós estamos nos tornando o parceiro inteligente que analisa esses dados e ajuda você a tomar as melhores decisões para o seu negócio. Nós queremos que a sua gestão saia do modo manual e opere no modo turbo. Um grande exemplo disso é a realidade das operações mistas. Nós sabemos que muitos de vocês gerenciam a lavoura dentro do Aegro, mas ainda controlam o rebanho em planilhas paralelas e sistemas desconectados. Isso gera dados fragmentados e impede que você conheça o seu verdadeiro custo por cabeça ou margem real de cada ciclo. Por isso, o grande destaque de hoje é o lançamento oficial do módulo de pecuária do Aegro. Nós construímos uma solução que centraliza toda a sua operação. A partir de agora, o controle do seu rebanho está totalmente integrado ao financeiro e ao fiscal da sua fazenda. Você vai enxergar o custo real da sua operação para tomar decisões mais seguras. Além da pecuária, o Conecta 12 traz soluções diretas para as suas dores do dia a dia. Você vai conhecer as novidades do nosso emissor para manter a sua fazenda em total conformidade com as novas regras da reforma tributária. Nós também vamos apresentar o novo contrato de vendas futuras. Com ele, você acompanha o volume de entregas, emite a nota fiscal e realiza a conciliação financeira de forma centralizada e automática. E como informação de qualidade é a base para boas decisões, vamos ter 2 entrevistas com especialistas de peso. O analista econômico do Sicredi, Felipe Kalikowski, vai trazer um panorama de mercado e dicas valiosas de comercialização agrícola. Em seguida, a especialista Fernanda Bueno, contadora tributarista, especialista em agronegócio, vai detalhar as novas regras da reforma tributária e mostrar como elas impactam diretamente o seu fluxo de caixa. E antes da gente começar, já aproveita para se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e seguir a Agro nas redes sociais. Assim você acompanha em primeira mão todas as ferramentas que desenvolvemos para facilitar a sua vida no campo. E agora vamos para a nossa primeira entrevista, Tendências do Mercado Agrícola, com Matias Bergamin e Felipe Kalikowski. Para ajudar você a planejar a sua próxima safra com segurança, vamos receber agora o Felipe Kalikowski. O Felipe é analista econômico do Sicredi e engenheiro agrônomo formado pela URGS. O Felipe tem uma ampla experiência profissional em análise de mercado, trading de commodities agrícolas e operações de barter. Ele é a pessoa certa que vai nos ajudar a entender como os custos e os preços vão se comportar e como você pode se posicionar. Felipe, para a gente começar aqui, o cenário do agronegócio em 2026 ele é desafiador. Juros está alto, mercado volátil e uma nova pressão dos custos de produção. Como que tu avalia o momento atual para o produtor brasileiro? Essa é uma boa pergunta, né, porque a gente está passando por um cenário que realmente é muito difícil. Mas uma das coisas que eu gosto de fazer sempre que a gente analisa o cenário do agro, é que a gente fala agro de forma geral e bota todo mundo na mesma caixinha, né. Agro é pecuária, agro é soja, agro é café, é cana, e às vezes a gente tem setores diferentes que estão encarando realidades um pouco diferentes também. Por exemplo, se a gente pegar hoje o cenário, ele é muito desafiador sim, de forma geral para o agronegócio. Só que ele é um pouco mais difícil para o setor de grãos, se a gente parar para pensar, né, essa pressão de preço de adubo, o preço que não reagiu tanto. Se a gente olhar para a pecuária, por outro lado, valorização de preço do bezerro que a gente vem tendo, valorização de preço do boi gordo também vem favorecendo o setor da pecuária um pouco mais do que grãos, se a gente for parar para pensar. Então nessa primeira avaliação do cenário hoje, sim, ele é muito difícil, tá. Só que ele fica um pouco mais difícil para grãos e um pouco melhor para a pecuária.
E entrando nesse cenário justamente um cenário difícil, de margem comprimida, uma coisa que eu gosto de passar para os nossos produtores é o seguinte, né? Na hora de comercializar, eu estou fazendo um bom serviço de ter uma estratégia de comercialização, eu estou indo à mercê do mercado. E assim a gente pode pensar para todos os aspectos da gestão de uma fazenda, por exemplo. Porque se a gente parar para pensar do lado da receita, né, de fato, o preço de venda a gente não controla. Mas você fez tudo certinho, foi caprichoso na lavoura para ter uma produtividade maior, isso você controla. Custo de produção, você foi eficiente, aplicou exatamente o que precisava aplicar de fertilizante defensivo, nem um pouco a mais, nem um pouco a menos que isso a gente controla. Então, esse é uma perspectiva que eu gosto de trazer quando a gente fala de um ano desafiador, né? Sim, infelizmente é um ano desafiador. Todo mundo queria que o preço da soja voltasse a estar R$ 200 a saca, e o preço do milho voltasse a estar R$ 100 a saca e o preço do adubo tivesse barato. Não é o que a gente tem. Não sendo o que a gente tem, aí a gente tem que provar um bom produtor, que é quem tem o custo de produção na ponta do lápis, que é quem sabe o que está acontecendo no operacional, quem é eficiente operacionalmente falando. Então, acho que essa é a grande perspectiva que a gente tem, Matias. Na prática, né, Felipe, o produtor rural ele tem que olhar para toda a zona de controle, né, todas aquelas torneirinhas que ele consegue mexer e organizar dentro de casa onde que ele pode ser mais eficiente, né? Não é um ano para o produtor pegar e pisar no acelerador enfim, né, investir de forma grandiosa dentro da fazenda. Mas aí falando em custo, Felipe, a ureia voltou a pressionar e o diesel segue pesando no caixa de quem tem uma operação no campo. Considerando o cenário geopolítico atual, né, os conflitos, as guerras, o que tu enxerga para esses dois insumos nos próximos meses? Vale a pena o produtor já começar a travar agora para a próxima safra? Uma das coisas que eu gosto de pensar é o seguinte, né? É tentar travar o custo de produção hoje, enquanto a gente está no meio da guerra e ainda não se resolveu, não teve um cessar-fogo e não foi reaberto o Estreito de Hormuz, é como tentar pegar a faca caindo. Tem muita coisa acontecendo agora. O que acontece? Quando a gente olha para o passado e olha e vê outros momentos onde disparou o preço do fertilizante, até um momento muito parecido, se a gente pegar 2022, a guerra entre Rússia e Ucrânia, mais uma guerra que disparou o preço de insumos, o que acontece é que ali no início da guerra, por exemplo, você tem uma disparada do preço do petróleo, uma disparada do preço da ureia, uma disparada do preço do diesel, e nos meses subsequentes volta a normalizar. Então, isso é uma das recomendações que eu trago para os produtores, que é o seguinte: sempre que a gente tem um grande evento que chacoalha o mercado e joga o preço do insumo para o alto, quase nunca, assim, ó, 99% das vezes não é uma boa decisão tentar travar ali. Porque o que está no preço, muitas vezes, não é o problema da oferta em si, é a incerteza que está precificada. Quando você não sabe o que vai acontecer, as empresas de fertilizante jogam o preço lá no alto. Os traders de fertilizante e petróleo jogam o preço lá no alto. Se a gente pegar o óleo diesel no Brasil, acontecendo a mesma coisa. Ele já diminuiu das máximas que a gente teve aqui no Brasil. Se a gente voltar para o patamar pré-guerra, o preço do óleo diesel, a média do Brasil, né? Média do país, o óleo diesel S10, ele estava uns R$ 6,15. Depois ali da guerra, no auge, no pico, ele estava batendo 7,60, 7,70. Alguns estados até mais de R$ 8 o litro. E mais recentemente ele já voltou a cair para, por exemplo, 7,15. Ou seja, o que a gente tem hoje é um diesel R$ 1 por litro mais caro. Se o cara tivesse comprado logo ali depois do início do conflito, ele já estava pagando 1,50 a mais. Então a recomendação que eu faço para os produtores hoje é o seguinte: torcer pela resolução do conflito, por um cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã, uma reabertura do Estreito de Hormuz, para daí a gente voltar a ter um fluxo normalizado de petróleo no mundo, voltar a cair preço do petróleo, como já veio acontecendo nas últimas semanas, voltar a cair preço do gás natural, para daí ajudar uma precificação mais barata de insumo e do óleo diesel aqui. Então a recomendação que eu daria é a seguinte: espere o tanto quanto você pode esperar, porque a gente sabe que tem um gargalo logístico, uma janela, um problema logístico no país que você não pode simplesmente num dia fechar o custo de produção e no outro dia estar na fazenda o adubo. Isso não acontece, né? Um cara que fez isso, por exemplo, ele podia ter chegado ali em fevereiro, antes da guerra, e já ter travado uns 30% do custo de produção dele, ia ter uma base de custo mais barata do que tem agora. Então, não é só sobre o que acontece na área de mercado, o que fazer daqui para frente, mas como se posicionar de forma geral, né? Que ação prática que eu posso tomar em termos de estratégia de comercialização da minha safra e aquisição de insumos. Então, esse é o grande ponto. Principalmente agora, que está encerrando safrinha, tem muito produtor rural já colhendo, né? E está começando a olhar para a próxima safra. Na tua visão, como que o produtor deve pensar nessa alocação entre lavoura e pecuária nesse momento de planejamento? Considerando o cenário de custos e perspectiva de mercado, devo acelerar na lavoura ou devo também avaliar aí a ida para um caminho da pecuária? Cara, não tem nem o que pensar, é pecuária e ponto. No cenário atual de mercado que a gente tem, o que a gente tem?
Do lado de grãos, a gente está começando finalmente a ver um reajuste, tá? Por exemplo, estoques globais, a relação estoque-consumo de soja diminuindo, a do milho também, ou seja, saindo daquela super oferta que a gente teve nos últimos anos que causou a baixa de preço do milho e da soja. Mas a gente está dando um primeiro passo de reajuste de mercado. Ou seja, né, começar a melhorar os preços de grãos para daqui nos próximos anos, gradualmente. A pecuária não. A pecuária a gente já vem numa toada de virada do ciclo pecuário, entrando numa fase de alta. O que acontece numa fase de alta do ciclo pecuário, né? A gente tem uma valorização do preço do bezerro. Essa valorização do preço do bezerro estimula os produtores a reterem mais matrizes no seu rebanho, abater menos fêmeas. Se eles abatem menos, a oferta de abate é menor, sobe o preço do boi também. Então, resumindo, para a pecuária, ciclo pecuário, os próximos anos, é valorização de preço do bezerro e do boi gordo. Tudo que o pecuarista vai vender, seja ele da cria ou de recria e engorda, o ciclo completo, né? Então, entre as duas atividades, hoje a pecuária está muito melhor posicionada do que o mercado de grãos. Basta ver o preço do boi hoje. Se a gente pegar a referência de preço do boi gordo em São Paulo, está próximo dos R$ 350 arroba. A gente volta 2 anos atrás, isso aí estava mais próximo de R$ 200 arroba. O preço do bezerro hoje está em R$ 3.400, R$ 3.500 a cabeça. Volta alguns anos atrás, ele estava em 2.000. E a gente olha o preço de grão está estagnado esses últimos 2 anos. O milho deu uma melhorada um pouco na prática, né? Mas de forma geral é isso. A pecuária está mais bem posicionada em termos de preço de venda, receita que o produtor vai receber no comparativo com anos anteriores. Grãos, a margem vai estar bem apertada. Não só falando do preço de venda do grão, mas o custo de produção, né? O adubo que pega muito para a produção de grãos, está pressionado pelo momento atual que a gente está vivendo. Então, quem está na dúvida entre um e outro, onde eu invisto mais, é 100% pecuária. É bem melhor para a pecuária o cenário atual. Essa relação de troca, né, Felipe, ela nunca esteve num momento tão ruim, né, como a gente tem visto agora. Para quem vai começar agora, travar preço de insumo, negociar crédito para a próxima safra, né, quais são os principais cuidados na hora de comercializar e se posicionar financeiramente no mercado de hoje? A gente tem que ter em mente duas coisas, tá? Se a gente está pensando nessa safra de soja 26, 27, que eu já vou plantar logo ali, setembro, outubro, ou dependendo novembro, mais para o sul do Brasil aqui, nosso tempo já está curto, né? E como eu respondi na outra pergunta já, a grande estratégia seria, olha, espera o que dá para esperar, segure o que dá para segurar antes de fechar esse custo de produção, se você ainda não fechou nada, né? Porque a gente já está vendo retração desses preços, né? Esse recuo dessas máximas de preço de ureia e diesel. Então essa é uma das dicas que a gente poderia dar. Para esse ano ainda, inevitavelmente a gente ainda vai pegar a taxa de juro elevada, tá? Aproveite o momento que a gente tem hoje da entrada da safrinha, porque o preço do milho está pressionado e está nessa cotação dos R$ 64, R$ 65 a saca, referência São Paulo, né? Claro, no interior vai ser um preço menor. O que eu quero dizer com isso? A gente está na entrada da safra agora. Por mais que a gente teve um problema de chuva e produtividade em Goiás, partes do Mato Grosso do Sul, a nível de Brasil ainda ficou uma safrinha ok. Isso pressiona preço para baixo em pico de colheita, que é o que a gente vê maio, junho, julho. Aproveite esse momento de preço mais baixo do milho para já fazer uma aquisição desse milho, porque quanto mais você esperar lá para frente, maior vai estar o preço do milho, tá? A gente tem perspectiva de recuo dos estoques globais de milho, então a gente deve ter menos milho no mundo na safra 26, 27. Isso pressiona o preço do milho para cima. A gente tem uma perspectiva do câmbio que hoje está mais próximo de 5, e na verdade desvalorizar para 5,30, por exemplo, a final desse ano, ou 5,40 em 2027, joga o preço do milho para cima também. Então, se hoje você é da pecuária, está pensando na estratégia de aquisição, hoje o milho está barato para compra, viu? No futuro não vai ter esses R$ 65 por saca de referência que a gente tem no preço na bolsa ali em São Paulo. Então, essa é uma boa estratégia também. Agora, se você é da pecuária também pensando em pastagem, vai fazer uma adubação com ureia, eu seguraria a janela de novo. A ureia já vem reagindo com queda de preço. Eu esperaria mais um pouco para ver o quão pode cair esse preço. E aí, como eu falei, espere quanto você pode esperar para adquirir essa ureia para sua pastagem depois. Se depois você vai fazer a aplicação em cobertura, que não precisa ser necessariamente no início da safra, não é aquele nitrogênio de base, né? Espere mais ainda. Provavelmente o preço vai estar mais acessível do que está hoje. Então, essa é uma grande dica que a gente pode dar de custo de produção para os produtores, pensando soja, milho, boi, no geralzão para a safra 26 e 27. Felipe, mais uma vez, muito obrigado pelo teu espaço aqui, pelo tempo que tu disponibilizou para falar conosco, para trazer esse conhecimento. Acredito que o pessoal vai sair com bastante informação aí para a próxima safra, né? Deixa teu contato aí para o pessoal te buscar nas redes sociais, como que eles conseguem entrar em contato contigo e estreando aqui no AgroConecta com o pé direito. Muito obrigado, Matias. Pessoal que quiser me seguir, me acompanhar no Instagram, @fk.agro, onde eu produzo esse tipo de conteúdo de mercado lá.
E agora a grande dica e comentário que a gente pode dar de fechamento para os produtores é o seguinte, tá? E eu gosto sempre de trazer um pouco de otimismo no sentido de, pessoal, a gente já tá vendo uma luz no fim do túnel se a gente parar para pensar em termos de mercado, tá? O que que eu quero dizer? Se a gente olha esses últimos anos, foram anos muito difíceis, né? Custo de produção elevado, preço de grão, de commodity que não reagia, margem que apertava, Selic alta, onda de inadimplência, RJ, quebra de safra. Quando a gente já começa a olhar lá mais para 2027, como eu falei, eu acho que a gente já começa a ver uma luz no fim do túnel, assim, no sentido de a gente botar um fim nesse ciclo de desafio. Porque a gente já começa a ver um reajuste do balanço global de oferta e demanda de grãos. Então, acho que essa é uma grande mensagem que eu passo para os produtores. Cenário difícil, é ruim, margem apertada, mas a agricultura não quebra. Quem quebra é agricultor. Então, muitas vezes, o nosso trabalho não é jogar para ganhar, é jogar para não perder. Sabe que nem time de futebol? Às vezes, cara, vamos botar retranca, vamos segurar, vamos cuidar e na próxima a gente torce e vai ser melhor. Eu acho que esse é o grande momento que a gente está vivendo hoje. Jogar para não perder. É uma safra que você vai ali, cara, olha só, eu vou cortar todos os custos que dá, eu vou tentar ser eficiente, eu vou fazer tudo certo ali. Sei que a minha margem no final não vai ser muito boa, mas para justamente fazer isso, jogar para não perder. Não perder nessa safra, chegando depois lá na safra 27, 28, melhores perspectivas de margens, aí a gente já volta a respirar, tira a cabeça para fora da água e volta a falar com mais otimismo do nosso setor. Então esse é o grande conselho que eu daria para os produtores, né? Tem essa esperança de que provavelmente é o último ciclo que a gente está chegando de, cara, dar corda no pescoço e tá difícil. Próximo ano a gente já começa a ver reajuste no mercado global de grãos. Provavelmente os preços já estão um pouco mais elevados para a soja, para o milho também. Não volta aquele recorde de preço que tinha antes, mas já estão um pouco melhores. Preço de insumo provavelmente já volta a se aquietar num patamar um pouco mais baixo no próximo ano. Então é isso. É esse último jogo que a gente tem que jogar para não perder. É empatar e garantir que na próxima a gente volta a ganhar de novo. Então essa é a grande mensagem que eu tenho para os produtores. O Aegro nasceu como um sistema para organizar os dados da sua fazenda. Nós construímos uma base sólida, um verdadeiro trator da gestão, focado em registrar o seu histórico e organizar o fluxo de caixa. Os produtores rurais geram um volume imenso de dados diariamente, mas muitas vezes essas informações não retornam em formato de respostas claras para as decisões difíceis. Por isso, nossa plataforma está em constante evolução, para processar as informações que vocês coletam e devolver respostas claras para suas decisões no campo. Para materializar essa visão, criamos o Agro Insights, nossa plataforma de inteligência estratégica. Com ele, transformamos informações agregadas de mais de 10 mil propriedades rurais em indicadores exclusivos para o seu negócio. Você ganha clareza para guiar suas ações com segurança de dados reais de mercado. Vamos ver como isso funciona na prática. Nós sabemos que os insumos representam de 50% a 70% do custo total da sua produção. O problema é que a decisão de compra quase sempre ocorre às cegas. Você negocia com poucos fornecedores, em ciclos curtos e sem um referencial confiável de mercado. Muitas vezes, você só descobre que pagou caro meses depois, conversando com o vizinho quando não há mais tempo para reverter a compra. Para ajudar você a evitar esse prejuízo, nós temos o Compare Preços no aplicativo Aegro Negócios ou no site da Aegro. Ele permite pesquisar os valores praticados em um raio de até 100 km da sua localização. Você busca pelo nome ou categoria do insumo, localiza os fornecedores no mapa e entra em contato direto pelo aplicativo para negociar. Mas para acabar com os gastos desnecessários com precisão máxima, nós criamos o Compare Preços Premium. Ele não usa estimativas ou pesquisas de mercado. Ele analisa 1,7 milhões de notas fiscais reais emitidas por mais de 5 mil fazendas em todo o Brasil, atualizadas diariamente. O acesso às informações é imediato. Você abre o painel e pesquisa o insumo. O sistema mostra o preço que você pagou sobreposto à média praticada na sua região. Você descobre também o melhor momento de compra, acessando o histórico de sazonalidade de 5 anos. O painel ainda calcula a taxa real de juros embutidos em compras a prazo, que frequentemente escondem custos altíssimos. Com o Compare Preços Premium, você não negocia mais com o preço que o fornecedor te passou. Você negocia com o preço de mercado real. E a análise não para nos insumos. Vamos mostrar como nós aplicamos essa mesma inteligência para avaliar o desempenho geral da sua fazenda. Uma pergunta frequente entre os produtores é: a minha fazenda é realmente eficiente? Eu estou gastando mais do que os meus vizinhos? Onde está a minha maior alavanca de lucro? Responder essas perguntas exige cruzar dados complexos e muitas vezes você não tem uma base externa confiável para usar como referência. Para resolver isso,
criamos o Compare Safras. Com ele, você compara os resultados da sua fazenda com outros produtores de grãos da mesma região, enxergando os seus números lado a lado com a média local e com os top 10 fazendas das fazendas mais lucrativas da área. Você recebe relatórios em PDF que detalham a sua produtividade, preço médio de venda, lucratividade e seu custo operacional efetivo, dividido por categorias, como fertilizantes, fungicidas, máquinas e defensivos. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela e fale com a nossa equipe. Descubra como o AgroInsights pode transformar essa inteligência de dados em lucro real para a sua operação. Olá, eu sou o André Rocha, sou gerente de produto aqui da Agro. Agora vamos apresentar uma novidade muito aguardada para a comercialização dos seus grãos. Nós acompanhamos a rotina de muitos produtores que fazem a comercialização da safra por meio de contratos de venda futura com grandes tradings. A negociação e o fechamento do contrato são simples. A dor de cabeça começa na execução. Hoje o produtor precisa emitir uma NFE para transporte com quantidade estimada, enviar o caminhão e aguardar o romaneio da trading com o peso líquido real. O produtor recorre a planilhas para tentar descobrir quanto já entregou, quanto ainda deve, o que já foi faturado em NFE e quanto ainda vai receber. Isso gera risco de perder saldo, falhas na emissão das notas de complemento e ausência de previsibilidade no financeiro. Para acabar com as planilhas paralelas, nós lançamos o modo de contratos de venda futura. Ele integra a sua produção, a gestão fiscal e o financeiro, tudo em um único fluxo. Você cadastra o contrato definindo a trading, a safra, o produto e a quantidade total. A cada entrega, você registra o romaneio e vincula a NFE emitida. O sistema atualiza o saldo automaticamente, um painel visual mostra exatamente a quantidade contratada, o volume entregue e o total emitido em notas. No final do contrato, o Agro calcula a diferença exata e orienta a emissão das notas de complemento. Cada NFE vinculada ao seu contrato gera automaticamente um conta a receber no seu financeiro. Você ganha rastreabilidade total, economiza tempo e garante que nenhum centavo do seu contrato fique para trás. Com a reforma tributária, o fisco criou a apuração assistida. A Receita Federal vai calcular o seu imposto automaticamente e te entregar o saldo final. Parece prático, mas existe um risco alto aqui. A nota fiscal eletrônica é apenas uma fotografia do momento da venda, mas a realidade do campo é um filme. O caminhão tomba, a entrega atrasa, a mercadoria estraga. É para isso que existem os eventos da nota fiscal. Sem registrar esses eventos, o governo vai calcular o seu imposto de forma errada. Você perde o direito ao crédito, paga imposto antecipado ou toma multas severas. Para entender o risco, pense em 2 exemplos práticos do seu dia a dia. Exemplo número 1. Atraso na logística. Você emitiu a nota fiscal de venda da sua safra no dia 28 de setembro, mas o caminhão só chegou no trading no dia 3 de outubro. O fato gerador do IBS e da CBS é a entrega. Se você não avisar o governo, o imposto será cobrado em setembro, esvaziando seu caixa antes do tempo. O evento de atualização da data de entrega corrige isso, avisando o fisco que o imposto só deve ser apurado em outubro. Exemplo número 2. Essencial para quem fatura menos de 3,6 milhões por ano. O pequeno produtor vende milho para a indústria. Como ele é um não contribuinte do IBS e da CBS, a indústria tem direito a um crédito presumido, para abater os seus próprios impostos. Mas a lei exige que esse crédito só seja liberado após a confirmação do pagamento. Se o produtor não transmitir o evento em formação de efetivo pagamento, a indústria perde o crédito. O cliente não vai aceitar isso e vai parar de comprar de quem não tem um sistema preparado. A Agro desenvolveu a nova funcionalidade de eventos fiscais para que você possa registrar e transmitir esses avisos à Cefaz de forma simples e segura, com explicações claras sobre o impacto de cada ação, blindando o seu negócio e garantindo a preferência do mercado comprador. Para a apuração tributária ser exata, todo o custo que a sua fazenda gera precisa estar centralizado. No último Conecta, nós demos um passo importante liberando a importação automática de notas fiscais de serviço, além das notas fiscais de produto. Para completar a sua gestão fiscal, agora o Agro também faz a importação automática do CTE, o conhecimento de transporte eletrônico. O frete é uma das despesas mais frequentes e dolorosas para o controle financeiro do produtor rural. Até agora, esse processo era manual. Você rastreava o documento por e-mail, conferia os valores e digitava tudo no financeiro. Veja agora como a rotina fica mais simples. Vamos usar o caso de um produtor de soja no Mato Grosso, que trabalha com várias transportadoras.
Na segunda-feira de manhã, ele abre o Aegro e acessa a tela de documentos importados. O sistema já buscou os novos CTS diretamente na Cefaz e baixou os documentos em PDF. Ele seleciona o frete, clica para conciliar e o Aegro pré-preenche o fornecedor, o valor e a data. Em 2 minutos, ele resolve o que antes tomava 15, sem papel e sem digitar nada. Você garante que todo documento de frete emitido contra o seu CNPJ está integrado ao seu financeiro e aos seus custos de produção. E para encerrar as inovações fiscais de hoje, nós olhamos para um dos processos mais burocráticos e suscetíveis a multas, a devolução de mercadorias. Até agora, emitir uma nota de devolução exigia que você fosse um especialista tributário. Você precisava abrir o arquivo XML original, interpretar CST e CMS substituição tributária e copiar tudo para a nota nova. Em devoluções parciais, você ainda precisava calcular frações de impostos manualmente, um processo longo e que geralmente termina com a Cefaz rejeitando o documento. A nova nota de devolução automática resolve esse problema trazendo a inteligência tributária para dentro do sistema. Imagine o exemplo de um produtor lá de Lucas do Rio Verde. Ele comprou insumos, a nota veio com 31 itens, mas 4 chegaram errados. Em vez de ligar para o contador, ele abre a nota de compra, que já está no Aegro, clica em devolver e seleciona apenas os 4 itens recusados. O Aegro faz todo o resto. O sistema inverte o emitente e o destinatário, ajusta os CFAPs e calcula todos os tributos proporcionais. Ele resolve até a regra complexa do IPI. Quando você compra de uma indústria, a nota original vem com o IPI destacado. Como o produtor rural não pode emitir nota com esse imposto, fazer isso manualmente faz a nota ser barrada. O sistema detecta isso e ajusta o valor automaticamente, garantindo a aprovação. A tecnologia precisa trabalhar por você, produtor, não gerar mais burocracia. Produtor, o WhatsApp já é o centro da sua comunicação com a equipe e com os fornecedores. Agora, ele também está no centro da sua gestão. Com o AegroZap, você registra abastecimentos e manutenções apenas mandando um áudio, uma foto ou uma mensagem de texto. O assistente entende a informação e lança diretamente no sistema. Com o início do planejamento para a próxima safra se aproximando, o AegroZap se torna ainda mais valioso. Você não precisa mais solicitar relatórios ou entrar no sistema para saber quanto ainda tem de insumo no galpão. Basta perguntar ao AegroZap: qual o saldo do diesel S10 na fazenda? Em segundos, você recebe a resposta exata e a informação estratégica chegando até você sem nenhum esforço. Para centralizar a operação, nós precisamos olhar para quem está lá na ponta da sua equipe de campo. Por isso, uma grande novidade que temos é o acesso simplificado do AegroZap. Nós eliminamos a burocracia. Agora, você só precisa informar o número do WhatsApp do seu funcionário no sistema e ele recebe uma mensagem automática e já está pronto para fazer registros direto na cabine do trator. Tudo isso sem e-mail, sem senha e sem sair do WhatsApp. Mas nós sabemos que abrir o sistema para a equipe gera um novo desafio: a confiança para delegar. Como você garante que os dados estão corretos sem precisar procurar informações módulo por módulo? Para garantir o seu controle total, nós estamos lançando o painel de lançamentos do AegroZap. Nele, você visualiza tudo que a sua equipe enviou via WhatsApp, em ordem cronológica e com o nome de quem lançou. Mais do que apenas mostrar dados, o painel trabalha para você. Ele possui inteligência para gerar alertas visuais caso um lançamento fique sem apropriação de custo, safra ou rateio, ou se o operador digitar uma data de evento errada, muito distante da atual. E a correção é instantânea. Você ajusta qualquer erro diretamente no painel em poucos cliques. Você ganha escala na coleta de dados no campo, mantendo o controle total no escritório. O AegroZap é a prova de que a tecnologia mais avançada é aquela que simplifica a vida de quem produz. Agora nós chegamos a um dos temas mais decisivos e que mais tem gerado dúvidas para o futuro financeiro da Fazenda: a reforma tributária. Para traduzir o que realmente muda no bolso e na rotina, a gente recebe hoje a Fernanda Bueno. Fernanda é contadora tributarista, especialista em agronegócio, formado pela Fundação Getúlio Vargas e traz na bagagem 19 anos de experiência contábil, sendo 15 deles dedicados exclusivamente à tributação no agro. Fernanda, na minha visão, a reforma atinge o campo em 2 trilhos distintos. De um lado, temos o produtor que já possui uma gestão fiscal sólida, ele emite suas notas, aproveita créditos e acompanha tudo de perto.
Para esse, sendo bem pragmático, a maior mudança será na sigla, e não na lógica operacional. Do outro lado, tem o produtor que ainda atua na informalidade. Ele delega tudo a um contador, sem acompanhar os processos diretamente, ou às vezes nem tem processos. Para esse segundo perfil, a reforma exige uma estruturação de fluxo de gestão que ele hoje não possui. Como tu descreveria esses dois perfis e por que o impacto dessa nova tributação pesa de forma tão diferente para cada um deles? A reforma tributária, ela vem hoje e ela subdivide em duas novas cestas. Então, são produtores rurais com faturamento abaixo de 3,6 milhões de reais, produtores rurais com faturamento acima de 3,6 milhões de reais. Ser ou não ser contribuinte dos novos tributos trazidos pela reforma tributária. O que acontece? Quando você subdivide nesses dois grandes grupos, realmente aqueles produtores rurais com faturamento abaixo de 3,6 milhões de reais, ele não tem organização gerencial, não tem organização documental, tem muito ali ainda aquele modismo familiar. Então, sim, nós temos na reforma tributária essa divisão de grupos e principalmente divisão de perfis de produtores rurais. Isso trazido pela lei da reforma tributária, essa divisão no limite de 3,6, que é o faturamento. Só que, além da lei, nós temos o quesito competitividade de mercado e também estratégia tributária, onde, embora o produtor rural ele esteja dentro, enquadrado ali no abaixo de 3,6 milhões de reais, ele pode vir a migrar de cesta facultativamente pela lei, porém, o mercado vai exigir. Então, sim, posso dizer que existem essas duas grandes cestas. Vou dizer que aquele produtor rural que já tem uma organização melhor não será impactado? Ele também será impactado. Por quê? Porque hoje não é somente a parte de gestão, ele está anos-luz na frente daqueles produtores que são informais, né? Que não tem a documentação, não tem gestão financeira, não tem gestão de custos, nem gestão documental. Porém, ele também será impactado agora no viés tributário. Ele precisará pensar de quem é que ele compra, qual é o documento que ele adquire, as relações comerciais, isso não é somente em 2027, mas 2026, porque os contratos de 2027 já estão sendo fechados, as cláusulas já estão dentro do contrato, e se o produtor rural ele não se regularizar, não parar para olhar isso hoje, ele vai ser prejudicado. Então, Fernanda, entrando num tema geral mesmo, a reforma simplifica diversas siglas. Hoje a gente tem ICMS, PIS, COFINS em dois tributos centrais, o IBS e a CBS. Mas a grande virada de chave para o produtor é a apuração assistida. Eu gosto de comparar com o imposto de renda pré-preenchido. O fisco monta o cálculo, baseado nas notas fiscais, e o produtor passa a ser um conferente do resultado, em vez de ser quem está de fato ali iniciando aquela conta. O produtor ele fica responsável por isso? Ou o fisco está aceitando completamente esse cálculo? Quando a gente pensa, ele pode estar acostumado com as regras que estão nesses tributos, porém, ele não desembolsa. Isso é o mudar, e por isso que eu falo que a reforma tributária para o agronegócio não é reforma de tributos, é reforma de negócios. O produtor rural, ele precisa começar a pensar em custos, pensar financeiramente, pensar na sua gestão documental e também gestão de fornecedores. Quer dizer que a gente vai recolher o tributo, a ideia inicial lá do IVA, será aplicado porque a gente vai recolher o tributo em cima apenas do valor agregado. Para que esse princípio seja cumprido, nós aproveitamos créditos de tudo que compramos para bater os débitos daquilo que a gente está vendendo, do que o produtor rural vai vender. A apuração assistida nada mais é do que um sistema onde tudo que você adquire com nota fiscal e no CNPJ, que vai ser a partir de julho, tudo que você comprar certinho no CNPJ vai cair dentro desse programa e poderá gerar crédito para você, para que quando você for vender, você abata esse crédito e pague o imposto realmente devido. Existe um ponto de pressão comercial. A indústria ou a trading precisa que o produtor confirme o recebimento para liberar créditos. Se o produtor falha nessa etapa, ele prejudica o comprador, o que pode inviabilizar futuras negociações. Gerar esse crédito vira uma exigência do próprio mercado. Como o produtor deve encarar essa nova responsabilidade sem que isso gere um sentimento de desespero ali na operação dele? É aí que lembra naquela primeira fala que eu trouxe que o grupo ser obrigado pela lei
Então, a lei, né, a reforma tributária, ela traz, sim, a divisão de produtores rurais com faturamento abaixo de 3,6 milhões ou acima de 3,6 milhões de reais. Só que o que acontece? Por que isso não é o suficiente? A lei não é o suficiente para o agronegócio? Porque o produtor rural, ele pode ser obrigado pelo mercado. E é justamente esse ponto que você trouxe agora. Porque os adquirentes, a gente está entrando para um mecanismo onde está todo mundo buscando crédito, porque a única maneira de recolhermos menos tributo é tendo crédito na nossa entrada. O produtor rural que é não contribuinte, ou seja, optou em continuar não contribuinte, ele não passa crédito integral para o próximo da cadeia. O próximo da cadeia, querendo ou não, ele não ter o crédito integral, ele vai recolher mais tributo na sua próxima etapa. É onde a gente vê que o mercado ele pode começar a preferir comprar de quem é produtor rural regime regular, ou seja, se tornar contribuinte. Mesmo aqueles que são não contribuintes, é o que você trouxe, para ele passar o crédito, ele vai ter que se regularizar também. Então, a gente vê os dois lados puxando o produtor rural para se tornar um contribuinte regime regular. Então, quando a gente pensa no agronegócio, ele é subdividido em 3 pilares. Antes da porteira, dentro da porteira, que são os produtores rurais, e o pós-porteira, que são os adquirentes, né? Então, é quem vende para o produtor rural e de quem ele compra. Ambos estão levando o produtor rural a se tornar regime regular, para que a cadeia fique regime regular e para que eles tenham mais concretude também no custo, porque isso vai impactar no custo. Por mais que a gente fale, mas a gente compra o crédito, mas muitas empresas não estão preparadas para colocar isso na ponta do lápis. Tem uma pesquisa recente que fala que o agronegócio não está preparado para a reforma tributária. E essa pesquisa, quando a gente vê, ela traz ali uma análise de grandes empresas, que apenas 34% das grandes empresas estão preparadas. Só que dessas que estão preparadas, 8% tomaram decisões 8% tomou decisões sobre isso, né? Começou a implantar a reforma tributária. Agora, pensa no produtor rural, pensa nas pequenas empresas, porque, principalmente quando você trouxe ali dos pequenos produtores rurais, eles não vendem 100% para grandes trading companies, para grandes cooperativas, eles vendem para cerealista da cidade. Ele vende ali para o abatedouro da cidade. Então, muitos desses não têm também o controle, né? Não conseguem fazer o teu próprio controle de custo. Então, é muito mais fácil ele ter ali uma escolha de fornecedores. Isso falando no adquirente que está comprando de produtor rural. Então, a gente vê que o mercado ele traz esse viés de profissionalização para o agronegócio, para a cadeia como um todo. Quem não se regularizar vai ser prejudicado. E se isso estiver dentro da porteira, o produtor rural também vai ser prejudicado, né? Para quem já organiza, é uma evolução natural. Para quem ainda não começou, eu acho que é uma boa oportunidade de iniciar da melhor forma, né, Fernanda? Qual o primeiro passo prático para o produtor que quer se antecipar e garantir a segurança fiscal? Então, ele não precisa quebrar a cabeça sozinho, ele pode ter um parceiro de negócios. E esse parceiro de negócios, muitas das vezes, já é o contador que está com ele. Já é o profissional que está com ele. Então, sentar com o profissional que está com ele e caminhar juntos. A reforma tributária para o agronegócio não acontece a 2 mãos, acontece a 4 mãos. Então, é o produtor rural adequando a sua gestão financeira, seja através de terceirização ou então implantando internamente a sua gestão financeira, gestão documental, aliando a gestão tributária que esse profissional poderá fazer. Tá? Então, o primeiro ponto é ter um parceiro de negócios para chamar de teu. Independente se é um novo parceiro de negócio ou parceiro que já está dentro da tua base, que já conhece a tua atividade há muitos anos. Cobra desse parceiro, fala, olha, bora construir a reforma tributária junto, que só assim ele vai ter um impacto menor no fluxo de caixa e também no teu negócio, né? Nosso propósito é garantir que a reforma seja um processo transparente dentro do sistema. Então, até trazendo um pouco da brasa da tua fala, Fernanda, hoje eu enxergo que será um caminho a 6 mãos e não só a 4 mãos. Nós, enquanto sistema, apoiando o produtor rural para que ele não precise entender tão a fundo de contabilidade e do sistema fiscal, ao mesmo passo em que a gente apoia também o contador para que o contador não precisa se envolver ali na ponta com a operação do produtor. Então, hoje a gente entende que o sistema ele passa a fazer
parte desse conjunto necessário para operar a reforma tributária, permitindo que o produtor foque na terra, enquanto a tecnologia e o contador cuidam dos próprios tributos. Fernanda, agradeço pela tua participação e disponibilidade em nos dar essa aula sobre a reforma tributária no agro e entendo que ela vai tranquilizar e muito o produtor rural que nos acompanha e que está aqui conosco hoje para entender um pouco melhor o que de fato é impactado pela reforma tributária e o que é muito barulho externo que a gente tem em cima disso. Então, muito obrigado, Fernanda. Chegamos ao momento mais aguardado desse Conecta. Se você produz grãos, a chance de ter pecuária de corte como uma atividade secundária ou estratégica na entre-safra são altíssimas. No entanto, até hoje a maioria de vocês geria o rebanho em planilhas paralelas ou sistemas técnicos que não conversam com o financeiro da fazenda. Isso impede que você enxergue o resultado real da sua operação. Você sabe quanto gastou no total, mas raramente conhece o seu custo real por cabeça ou margem exata de cada lote. O módulo de pecuária do Aegro nasce com uma visão clara: simplificar a gestão para aumentar a rentabilidade. Nós não focamos apenas no manejo técnico, nós focamos no resultado econômico da atividade. E agora, para que você tenha o gostinho dessa solução, o André vai te apresentar esse novo módulo. Então, Matias, fala um pouquinho para nós no que motivou a Aegro a desenvolver o módulo de pecuária. Então, desde o início, né, André, a gente vem falando com produtores rurais que, na sua essência, são produtores de grãos, mas eles também têm pecuária, né? Então, hoje, a integração lavoura-pecuária, ela participa de mais de 40% da nossa base de clientes. E era uma objeção constante do nosso time de vendas, né? Poxa, mas como que eu vou controlar minha pecuária? Como que eu posso centralizar essas informações? Muitas vezes a gente fazia orientações, vamos criar uma safra de pecuária, né? Vamos organizar o financeiro e aí os animais a gente vai controlando por fora, né? E agora a gente consegue, né, dentro de um sistema só, organizar tanto a parte de pecuária quanto a parte de grãos. Inicialmente focando num controle de peso, um controle de lotes, né, e conseguindo ter um centro de custos onde eu consigo identificar quanto que eu tenho dos animais dentro da fazenda, qual é o valor que eu tenho ali, né, a quantidade de quilos que eu tenho armazenado dentro desse meu lote de pecuária. E, obviamente, a gente vai evoluindo esse produto aos poucos, né? A gente já falou várias vezes com vários produtores, inclusive eu lembro de um caso, né, que me marcou muito há uns 4, 5 anos atrás, da Daisy Miller, né? Depois ela até virou um caso de sucesso ali dentro do nosso blog, de uma fazenda familiar, né, que possuía a parte de lavoura, mas que também tinha pecuária. E os irmãos estavam trazendo, né, poxa, mas como que a gente vai gerenciar essa pecuária, como que a gente vai organizar? Né? E agora, finalmente, a gente conseguiu trazer essa funcionalidade, trazer essa visão que ela queria ter há 5 anos atrás para a nossa operação, e agora tanto a lavoura quanto a pecuária vai estar integrada dentro de um lugar só. E agora vamos ver quais as novidades que estão dentro do módulo pecuária. Nós estruturamos o módulo para resolver a sua operação de ponta a ponta. Veja o que ele entrega: controle de rebanho e patrimônio. Você cria seus lotes, registra compras e vendas direto no financeiro e acompanha o valor do seu rebanho no balanço da fazenda. Indicadores operacionais. Você insere as pesagens e o sistema calcula o GMD, ganho médio diário, de forma automática. O sistema também controla perdas e mortes, gerando impacto real no seu custo. Rentabilidade e rateio de custos. Você divide os custos compartilhados, como diesel e mão de obra, entre a lavoura e a pecuária. O sistema entrega relatórios automáticos de desembolso por cabeça ao mês e custo por quilo produzido. Manejo e controle de estoque. Você cadastra baixas de vacinas e ração diretamente para os lotes. Com a agropecuária, você para de trabalhar para o sistema e faz o sistema trabalhar para o seu lucro. Centralize sua operação, conheça seus números e profissionalize a sua pecuária hoje mesmo. Chegamos ao final de mais uma edição do Aegro Conecta. Esse encontro reforça o nosso foco absoluto no sucesso do produtor rural brasileiro. O cenário econômico e regulatório desse ano exige rigor e segurança. A reforma tributária e a nova dinâmica do mercado de carnes e grãos não permite mais amadorismo ou decisões baseadas apenas no instinto. Por isso, o nosso compromisso é entregar as ferramentas para você dominar a sua gestão, garantir a sua conformidade fiscal e centralizar todos os seus dados em um único lugar. Da inteligência analítica do Aegro Insights à praticidade do AgroZap e ao controle total do seu novo módulo de pecuária. Temos um orgulho imenso de ser parceiros de quem produz e alimenta o mundo.
Muito obrigada pela sua companhia e pela sua confiança de sempre. Não esqueça de seguir a Egro nas nossas redes sociais e de se inscrever no nosso canal do YouTube, para acompanhar todos os nossos lançamentos e conteúdos estratégicos em primeira mão. Até a próxima!